eu pergunto para a doutora Márcia, para contextualizar a gente um pouquinho sobre o que é a paródia no âmbito do direito marcário, né? Como é que ela se diferencia um pouco dessa paródia que está definida lá na Lei de Direitos Autorais. Boa noite. Olá, Felipe. Olá, Patrícia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui discutindo esse assunto que é tão interessante, né? E, ao mesmo tempo, não é um assunto que é muito definido ou muito bem tratado, né, na doutrina ou na jurisprudência. A gente não é um caso de conflito de marcas que a gente tem dezenas e dezenas e centenas, né? São casos mais difíceis, mais pontuais de acontecerem. Então, assim, tentando, né, responder, eu não sei se existe realmente muita diferença, né? Porque a paródia na verdade, é uma forma, né? Uma forma de linguagem, é uma forma, né? Como você falou, quando a pessoa tem o objetivo de criar uma obra humorística, satírica ou crítica em cima de outra. Então, quando você leva esse conceito para as marcas, né? Eu acho que a gente tem que primeiro lembrar, né, do poder, né, da importância das marcas, que o Denis Barbosa chamava, né, dos nomes mágicos, né? A importância das marcas é muito grande e a forma que você constrói a sua marca também é muito importante. E as marcas, né, é uma coisa que eu sempre converso e a gente sempre no dia a dia, a gente está sempre notando isso. Muitas vezes, a construção das marcas por publicitários, por profissionais, né, de criação de marcas, nem sempre ele está muito relacionada com o direito, né, ou com a propriedade intelectual, com os institutos em si. Então, muitas vezes as pessoas acham que a melhor marca é uma marca descritiva, quando, na verdade, a marca descritiva não vai ter proteção, porque vai ter que conviver com outras muito parecidas. Então, quando a gente fala em paródia no contexto do direito marcário, você vai pegar uma marca, normalmente, que é muito conhecida, porque ninguém vai querer parodiar uma marca que não é conhecida, né? Uma marca de menor importância. Normalmente, a gente tem uma marca de grande importância, de grande, né, renome, de poder distintivo, largamente conhecida pela população, e você vai ter uma tentativa, né, você cria uma marca em cima dessa marca que já tem uma grande expressão no mercado, com um objetivo jocoso, humorístico, satírico, crítico, né? Alguma dessas formas de expressão de linguagem. Como o Felipe falou, né, a paródia, normalmente, ela é protegida, né, no âmbito dos direitos autorais como uma forma de uso justo, né, de uso legítimo. Mas quando a gente vai, né, tratar de paródias envolvendo marcas registradas, a gente vai estar falando exatamente de marcas de alto renome, de alto poder distintivo, e que nem sempre vão ficar felizes de terem, né, suas marcas, ainda que de uma forma jocosa, ou de brincadeira, ou de humorística, sendo parcialmente reproduzida. E eu acho que isso, né, que é o grande desafio que a gente vai conversar aqui ao longo desse nosso encontro, é exatamente estabelecer qual é o limite, né? O que que pode e o que que não pode. Por que que você pode registrar, por que que você não pode? E tem um julgado, né, do TJRJ, já bastante antigo, e em que eles colocam, né, só para a gente começar o debate, era um caso envolvendo a CBF
e uma empresa de confecções que adotou fez, né, uma marca reproduzindo a logo anterior deles, né, da CBF, que era a Confederação Brasileira de Desportos, e eles colocaram, né, o CBD com os dizeres come, bebe e dorme, né? E isso foi levado, né? A CBF entrou contra essa empresa reclamando, e a empresa falou, olha, mas é uma paródia, né? E o julgado do TJ coloca que a paródia é exatamente isso, tem o elemento principal, a comédia, a irreverência, o bom humor, né? E, nesse sentido, você pode, né? Você pode, inclusive, registrar marcas, eventualmente, que sejam paródias, mas você tem que resguardar, né, respeitar dois aspectos fundamentais, que seria, em primeiro lugar, saber se realmente a obra é uma paródia, e o segundo ponto é o eventual descrédito, que pode vir a afetar aquela marca sênior, né, aquela marca que está sendo parodiada. Então, eu acho que, para começar, Per- é isso. Perfeito, doutora Márcia. Olha, muito obrigado. Realmente super importante trazer essa visão que você colocou agora, é, de que as paródias realmente no âmbito marcário normalmente vão afetar as marcas famosas, né? Quanto maior o grau da fama, da reputação da marca, maior a probabilidade de ela sofrer, vamos dizer assim, uma paródia. É pouco provável que a gente se depare com paródias de marcas que são desconhecidas do grande público, né? Ou pelo menos de grande parte do público, até porque isso não faria nem sentido, né? Do ponto de Exatamente. vista humorístico, satírico, que é o objetivo principal, né, da paródia, como a gente está vendo. Doutora Márcia, agora já indo mais em direção ao lado registral, né, ao lado da validade de registro de marcas que consistam em paródias, né, de sinais de terceiros, né? O que a gente deve ponderar, né, para viabilizar esse tipo de registro no NPI? O assim, em tese, obviamente, né, o examinador do INPI deveria levar em consideração quando analisando esse tipo de marca, né, sobre a viabilidade desse tipo de registro de marca? Felipe, assim, complementando, né, o que o Fernando colocou, né, muito bem, eu acho assim que a distinção, né, é essencial quando a gente vai falar de registro de marcas utilizando paródia e o uso de paródia em outras áreas, né, quando a gente fala de liberdade de expressão, de fair use, né, ou mesmo a crítica social, o propósito humorístico, satírico. Quando a gente está falando de tudo isso em outras áreas, a gente está falando, a gente não está falando de conotação comercial, né? O fair use é admitido, a liberdade de expressão ela deve ser privilegiada quando a gente não está tratando de conotação comercial. Quando a gente está tratando de paródia em marcas, né, de um registro de marcas, essencialmente está tratando de algo que tem uma expressão econômica, porque as marcas têm uma expressão econômica relevante. E, como eu falei, né, repetindo, a gente está falando de uma coisa que tem expressão de uma marca, um registro que tem expressão econômica, que foi criado com base em um registro anterior que tem grande expressão econômica, porque se não tivesse, não fosse conhecido, ninguém estaria parodiando, né? Porque, como você falou, isso perderia totalmente o sentido. E então, eu acho que quando você vai fazer uma análise, né, do registro ou da validade de um registro de marca que contém uma paródia, você tem que tratar essencialmente de concorrência, né, de concorrência, de usos leais e de usos desleais. E uma marca, né, contendo paródia,
ela obviamente vai ter que preencher todos os requisitos, né, legais, de distintividade, licitude, veracidade, né, apropriabilidade, mas além disso, né, tem alguns outros elementos que eu acho que tem que estar presentes e tem que ser levados em consideração tanto na análise administrativa quanto eventualmente em algum litígio judicial, né? Em primeiro lugar, né, para que você identifique aquilo como paródia, você tem que ter um nítido, né, um claro, um evidente propósito, né, paródico, né? Você tem que ter elementos que evidenciem, né, que aquela marca seja claramente identificada como uma obra paródica, humorística, satírica, crítica, e não simplesmente como uma reprodução da marca, porque aí tem outros dispositivos legais que vão ser aplicáveis, né? Tem que ser uma coisa clara, né? E, inclusive, acho que quanto mais claro fica isso na marca, mais se fortalece o argumento de que é realmente uma expressão artística, né, uma figura de linguagem que deve ser privilegiada e que, eventualmente, pode receber a proteção do direito marcário. Além disso, né, eu acho que também é muito importante que que o nível, né, de distintividade seja um nível adequado, né? Tem que ter elementos que, né, que mostrem que essa marca, essa nova marca, ela, apesar de ser uma paródia, ela é suficientemente distintiva e é diferente, é distinta da marca original, que ela é criativa, é original, ela é única, e que ela não tem associação, né, que ela não se associa. Por isso que o propósito paródico tem que ser muito claro, né? Você não pode achar, né, o público não pode achar que aquilo ali é uma linha, que é né, uma segunda linha, que é uma coisa que você eventualmente possa associar, né, ou confundir com a marca parodiada, né, com a marca sênior. E também eu acho que essa questão, né, que o Fernando também colocou muito bem, a questão do aproveitamento parasitário, do enriquecimento sem causa, né? Você tem que pensar também na proteção né, de todos os direitos do titular da marca original, porque essa marca parodiada ela não pode causar danos à reputação, não pode causar diluição, não pode implicar em concorrência desleal, né? Esses são conceitos muito abertos, mas eu acho que isso, na prática, né, você tem que ter uma ampla instrução probatória, verificar como aquilo foi criado, como está sendo usado. Enfim, eu acho que isso tem que ficar muito, muito nítido, né? Tem que ficar muito claro que a marca original, ela não está endossando aquela marca que é a paródia, né? Que tem uma distinção muito clara entre elas, que é uma criação totalmente independente, que não tem nenhum tipo de relação, de associação ou de confusão com o marco original. Eu acho que né, quando você está analisando essa marca paródia, você tem que ter um esforço extra, já que a gente não tem, né, como a gente viu, artigos específicos, disposições específicas na lei para tratar sobre isso. A gente tem que fazer um esforço extra tanto o advogado, né, no caso, tem que fazer um esforço extra de argumentação, e o examinador, o juiz, no caso, também vai ter que ter um esforço extra nos seus argumentos para decidir o caso.
Perfeito, doutora Márcia. Realmente, esse aspecto, né, da necessidade de realmente distanciar, né, a marca paródia da marca original, ele é realmente fundamental e é provavelmente o aspecto que vai ser decisivo, né, na hora de se analisar a viabilidade ou não do registro, porque realmente se tratar de uma mera reprodução ou uma imitação muito ali fidedigna do sinal original, provavelmente isso vai ser vai ter maiores chances de ser negado pelo NPI, né? E aí, aproveitando esse ensejo, né, ainda com a doutora Márcia, como é que tem sido a reação, o posicionamento do NPI acerca desse tipo de marca, né? Quais os fundamentos que o Instituto tem utilizado para indeferir ou deferir marcas paródias? E será que existem exemplos de marcas deferidas pelo NPI poderiam ser consideradas como paródias de marcas já registradas? Alguma informação nesse sentido, doutora Márcia? Felipe, aí eu vou te pedir para me permitir compartilhar aqui minha tela, Claro. que eu coloquei alguns exemplozinhos aqui para ficar mais visual a apresentação. O que acontece é que... Só um minutinho. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo? Estamos. Na jurisprudência administrativa do NPI, é muito difícil da gente encontrar decisões falando especificamente de paródia, né? Basicamente, o NPI usa outros dispositivos legais, especialmente 124/19, né, que trata de reprodução de marca registrada, ou 23, ou violação de direitos autorais, mas não trata especificamente sobre paródia. Tem alguns casos que são famosos. Esse eu acho que é um dos casos mais famosos sobre paródia no Brasil, e vai ser tratado depois, mas eu trouxe aqui só para mencionar que, né, essa marca, né, João Andante, eu fiz hoje uma pesquisa no site do INPI e teve vários registros, diversas pessoas tentando fazer esse registro João Andante. E nos primeiros, né, foi até uma marca nominativa, que foi deferida pelo INPI, mas depois a pessoa não seguiu adiante. E depois teve alguns registros, né, com essa marca João Andante já mista, que o NPI inicialmente deferiu, na verdade, ele deferiu, mas depois de processo administrativo de nulidade e em oposição da titular da Johnnie Walker em outros casos, esses pedidos acabaram sendo indeferidos pelo INPI com base no 124/19. Já no caso da Maria Andante, eles também foram deferidos, né, os registros foram deferidos pelo INPI, e depois, né, a Johnnie Walker entrou com processo judicial para anular esses registros. Nesse caso, não foi discutida especificamente a questão da paródia, né? Também foi alegado judicialmente o artigo 124/19, né? Reprodução de marca registrada. Esse processo foi julgado em primeira instância por mim, né? Eu dei pela procedência do pedido para anular essa marca Maria Andante. O processo foi para o tribunal não concordou, ele reviu a minha sentença, alegando que os nomes são muito simples, né? São muito de uso comum e que não teria problema em conviverem. E atualmente o processo está no STJ para recurso especial.
quando eu falo, né, que eu acho que é muito importante você analisar todo o contexto, né, e todas as questões, né, fazer uma ampla análise probatória, né, eu chamo atenção para, nesse caso específico, né, muita gente não sabe que o Johnny Walker tem uma marca que é, né, tem um whisky que é o Jane Walker, e é a versão feminina, né, do Johnny Walker. E isso é mencionado, né, isso foi trazido aos autos, é mencionado na sentença. E também uma questão muito importante que, para mim, ficou muito evidente nesse caso, é que né, os titulares da Maria Andante, eles, além da Maria Andante, eles também registraram uma Maria Dante. Só que, se a gente observar as marcas, né, obviamente, né, que o Dante não está nem com letra maiúscula, né, eles simplesmente retiraram, né, as letras A e N do conjunto, como, acho que para mim fica muito evidente que foi uma tentativa de ter uma marca reserva, né, se houvesse problemas de se alegar, né, reprodução, né, se alegar a nulidade do Maria Andante, né? Para mim isso ficou muito claro. Mas o tribunal não considerou assim, considerou que o Dante seria um nome próprio, e por isso não viu problemas. Eu acho que no caso ficou provado, né, que eles só tiraram, né, a primeira sílaba, e por isso eu acho que a gente tem que analisar, né, todo o conjunto para verificar todas as circunstâncias de fato de direito que demonstram até a intenção, né, daquele titular daquela marca que parodia, né, e em tentar pegar uma carona, digamos assim, né, um aproveitamento parasitário, né, a questão do enriquecimento sem causa. Tem outros casos, né, que foram indeferidos pelo INPI. Eu trouxe aqui essa marca, gente. Marca que foi indeferida, ela é nominativa, mas eu achei essa marca, né, na internet, eu achei tão maravilhosa que eu trouxe para a gente dar uma risada, né? O Red Bull com o Red Bull, né? Give you kicks, né? Te dá asas e te dá patadas, né? Muito bom. Coices. Eu achei muito bom. Outro caso que esse também eu acho que assim o contexto também tem que ser analisado, né? Porque New Kids on the Block era um grupo famoso, um grupo musical, e esse New Kids on the Block, que não conseguiu o registro, era um bloco, né, de carnaval, carnavalesco, de música aqui no Rio. Eles tentaram registrar, ainda tem, né, nas redes sociais, mas eu acho que acabou se perdendo no caminho, né? Acabou não fazendo muito sucesso. Mas também é um caso interessante que foi indeferido também pelo 124/19. Esse caso da McDonald's e McDowell's bem interessante porque né, esse McDowell's ele foi criado em razão de uma marca fantasiosa que parodiava a McDonald's em um filme, né? Um filme Um Príncipe em Nova York. Então, essa era uma marca fictícia no filme e acabou, né, virando realidade aqui no Brasil. É uma hamburgueria que funciona em São Paulo. E que, né, se apropria de todos os elementos. Também houve um indeferimento, né? Essa era a marca do filme. E eu achei interessante, né? Eles ainda estão nas redes sociais com uma marca um pouquinho diferente, mas eu achei interessante porque pesquisando no pesquisando ontem até no Instagram, é possível encontrar, né, no próprio Instagram essa outra McDowell's
no Chile, e além dessa chilena, também existe essa outra que é praticamente idêntica na Bahia, restaurante e hamburgueria. Então, assim, é a cópia da cópia da cópia, né? A sátira, né? A paródia da paródia da paródia. É muito interessante. E outro caso que está super em voga aqui no Rio de Janeiro, especialmente, é o caso dessa rede, desse restaurante, né, que surgiu em 2020 como uma paródia da super famosa Outback, a rede de restaurantes de carnes e de sanduíches australiana, e foi criada esse Outbeco originalmente como um restaurante que funcionava em comunidades do Rio de Janeiro, né, em favelas do Rio de Janeiro. E segundo consta, né, segundo foi divulgado na imprensa, eles acabaram fazendo um acordo. Pelo que consta nas notícias, no início eles não só copiaram, né, não só parodiaram a marca, mas eles também adotavam um cardápio, né, adotavam na sua estrutura, né, na sua organização, elementos que faziam referência ao Outback. Então, eles entraram em acordo, né, para que eles não fizessem mais referências no cardápio, né, que utilizassem outros elementos, e a Outback concordou em não se insurgir contra essa marca Outbeco. Agora, o interessante é que a Outbeco está crescendo exponencialmente. Ela não está mais restrita às favelas do Rio de Janeiro, né? Eu passei em Copacabana um dia desses, tem lá uma mega unidade da Outbeco, e já há notícias, né? Já está no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, vai para São Paulo, Minas, Nordeste, região Norte, e vai até para Portugal. Então, eu acho que assim, é um caso para se refletir muito, né, sobre esses, assim, até sobre a própria concordância, né? A empresa, o Outback concordou e de um dia para o outro virou um mega sucesso, quase 200 lojas abertas, e será se vai virar maior do que o Outback, né? Se o Outback vai ficar maior do que o Outback, né? Não se sabe. Então, são alguns exemplos, Felipe, que eu trouxe. Muito, muito interessante, assim, alguns exemplos bem bacanas e realmente esse último caso aí é um caso muito ilustrativo, né, de como algo que começa como uma brincadeira, né, um caráter realmente aí humorístico, com uma marca super famosa, mas que acaba se tornando um problema sério concorrencial, né? Realmente se tornou um concorrente direto aí. Sim. Não é fácil, não. Antes da pergunta, se me permite só um Claro. acréscimo ao que o Fernando falou, ele disse que essas marcas de cachorro não seriam aceitas aqui no Brasil. Falei, olha, se cair na minha vara, elas serão aceitas, porque os cachorrinhos podem tudo. Tá? Inclusive, tem um outro exemplo que é da Adidas, que foi criada uma Adidas para cachorrinho com ossinhos no lugar das listinhas, que é a de dog, né? Alguma coisa assim, e eu acho fantástica. E, sinceramente, se eu fosse dona da Adidas, da Jack Daniels, eu faria o licenciamento, porque, assim, pagaria muito para os criadores dessas marcas, porque são marcas fantásticas, são muito divertidas, né? É um público, né, diferente. Eu acho que não cairia em nenhuma das hipóteses. Eu acho que é muito pelo contrário, a marca se enriquece, né, com esse tipo de imitação, digamos assim, né, de paródia. Eu acho que assim, os limites são realmente muito difíceis da gente precisar,
Mas eu acho que essa ideia de você associar, de você fazer um licenciamento, de você procurar, né, a pessoa que está te parodiando, em alguns casos pode ser uma alternativa muito em termos de marketing, né, da marca, de marketing, de você atingir outros públicos, de você difundir sua marca. Eu acho que pode ser uma alternativa bem interessante. É, sem dúvida, doutora Márcia, e assim, esse é um aspecto super relevante, né, que deve ser levado em consideração pelos titulares de marca, né, ou seja, a repercussão que isso vai ter no mercado, por exemplo, uma consumidora ávida de produtos PET, como você, né, doutora Márcia, já provavelmente não gostaria desse tipo de medida por parte do titular da marca. Então, Eu e ficaria muito realmente, chateada. e Eu e a realmente, Patrícia também. e, Com certeza. E realmente, assim, esses casos de paródia se tornam muito mais difíceis realmente quando não há uma concorrência direta entre as empresas, né? Como é o caso aqui. Então, assim, quando está se falando de segmentos de mercado completamente distintos, realmente a análise se torna bem mais difícil de ser feita, né? Ao contrário daquele caso, em alguns casos que a gente viu em que há uma concorrência realmente direta, o produto é o mesmo, né? O intuito ali de aproveitamento parasitário na acepção do conceito, ele é muito nítido, né? Então, é interessante esse comentário. O que a Bárbara observa aqui e no final pergunta, né? Ela fala assim, como seriam vistas as paródias de marca dentro de obras audiovisuais? É muito comum que em animes, sobretudo, e eu imagino que ela está se referindo a filmes, se tenham essas paródias de marca, com a finalidade de não usar a marca real, mas remeter a ela, como McDonald's em vez de McDonald's. Isso pode ser visto como uma infração? Bom, é Vamos assim, lá. eu acho que não é nem só em animes, né? Eu lembro a Turma da Mônica já fazia isso, né? Todo mundo faz isso. Eu acho que isso está dentro dos usos legítimos. Eu não veria como uma infração.